Olha, a decisão do Comitê da ONU aponta que a Lava Jato violou os direitos políticos do ex-presidente Lula. Essa foi a grande notícia do dia, uma das grandes notícias do ano, sem sombra de dúvida. Ficou claro que o Comitê da Organização das Nações Unidas viu a parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro para julgar Luiz Inácio Lula da Silva. Fato que levou Lula a ficar fora da eleição de 2018, a ponto dele ser preso e ser até mesmo proibido, veja só, a ser proibido de dar entrevistas. O Supremo Tribunal Federal, na época que era a presidência, era do Dias Toffoli, mas o substituto era o Fux, e na ocasião o ministro Fux proibiu Lula de dar entrevistas. Isso é coisa de um regime ditatorial, né? Mas o Supremo Tribunal Federal, nessa ocasião com o Fux, fez esse tipo de coisa. E aí vale a gente destacar alguns pontos interessantes que eu quero colocar para vocês. A primeira coisa é que durante o período da Lava Jato houve o que a gente pode dizer um espírito, um zeitgeist, né? Um espírito que estava favorável a tudo quanto é distorção em relação aos direitos humanos, principalmente se referindo ao ex-presidente Lula e ao Partido dos Trabalhadores, porque houve um conluio da mídia, do judiciário, dos procuradores da República, o Deltan Dallagnol, que coordenava a Lava Jato, do ex-juiz Sérgio Moro, contra o PT. Não é? Então ficou claro a parcialidade do Sérgio Moro, inclusive com as mensagens que foram divulgadas, né? Demonstrou claramente as conversas do Deltan com o Moro e a demonstração clara da parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro. Então, veja só, nós temos uma notícia que é uma notícia bombástica, uma notícia muito importante, que a mídia tradicional que contribuiu para esse conluio aí que levou à condenação de Lula de maneira injusta, irregular, ilegal, a mídia tradicional, de certa forma, ela ficou calada num primeiro momento. Hoje, como o comitê já se pronunciou oficialmente, então o Estadão, a Folha de São Paulo, o UOL já apresentou isso. E aí fica a sensação o seguinte, né? Melhor dizendo, fica a sensação seguinte sobre essa história. Todo mundo já sabia que a condenação do ex-presidente Lula se deu de maneira irregular, que as ações do Sérgio Moro eram ações que ignoravam a Constituição, o Estado de Direito, desrespeitavam totalmente o Estado de Direito. Temos, por exemplo, antes do Lula ser preso, passar 580 dias na prisão com essa decisão ilegal, Lula ele teve uma prisão coercitiva por Sérgio Moro, coisa que não precisaria, que bastaria ter chamado, ele tinha ido, mas isso tem um poder simbólico, né, muito grande, que colocar Lula, prender Lula de maneira coercitiva, isso chama atenção, inclusive a mídia, a Globo, a grande mídia fez assim a sua festa, né? A sua festa na frente da residência de Lula, em tudo quanto é lugar, chamando a atenção, olha, Lula está sendo preso coercitivamente, chamando a atenção, não colocando que a prisão coercitiva naquele momento era errada, mas colocando lenha na fogueira para dizer que Lula era uma pessoa criminosa. Na verdade, era isso que estava colocando. E aí se demonstrou claramente mais e mais irregularidades. A primeira irregularidade também, que já foi chamada a atenção desde o primeiro momento, foi a questão
a questão do Sérgio Moro estar à frente desse processo do triplex, coisa que também é uma coisa absurda, e que ele não tinha competência do ponto de vista territorial para fazer isso. Foi o que levou, inclusive, Fachin a decidir, depois de muitas análises, e eu não sei exatamente o que é que o Fachin pensou, né, mas ele fez, a única coisa certa que ele fez na vida foi quando ele viu que toda aquela situação estava irregular, e aí determinou que o Sérgio Moro não tinha competência, de fato, para fazer aquilo. Competência geográfica, né, territorial. E, na verdade, até mesmo competência cognitiva, competência intelectual, jurídica, o Sérgio Moro, ele mostra incompetência em tudo isso. Então, a outra sensação que fica dessa história, que o comitê ele diz que a Lava Jato violou direitos políticos do presidente Lula, é que tudo veio à tona neste momento, e muito importante, esse momento da campanha presidencial. O ex-presidente Lula está à frente, inclusive, das pesquisas eleitorais, né? Tudo indica que será o próximo presidente se não houver um tipo de golpe, um tipo de intervenção, e é isso que o Bolsonaro está tentando para melar as eleições de 2022, uma vez que ele sabe que tem uma rejeição muito grande e que dificilmente vencerá as eleições. E outra sensação também que a gente tem é de alívio porque mesmo tardiamente a justiça foi feita. A justiça foi feita demonstrando que Lula foi condenado de maneira injusta, de maneira ilegal, com a parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro. Então, essa sensação de alívio é muito importante, porque mostra que assim, há alguma esperança em meio de tanta esculhambação que a gente encontra nesse meio. Eu chamo a atenção também do Supremo Tribunal Federal, que na época entrou nesse espírito da maldade contra o PT. Você vê que todas as ações, todos os recursos do ex-presidente Lula, do PT, todos os recursos pela liberdade dele, pelo habeas corpus dele, todos os recursos foram negados nas instâncias em geral, inclusive, em última instância, no Supremo Tribunal Federal, chegar ao ponto do Supremo Tribunal Federal utilizar uma brecha na Constituição, se é que a gente pode dizer isso, para colocar o ex-presidente Lula na prisão em 2018. E por que isso ocorreu? Isso ocorreu porque não interessava para as elites brasileiras que comandam, na verdade, o país, né? As elites entreguistas que comandam esse país, que Lula fosse eleito presidente naquele momento. Não interessava para ela, porque interessa para a elite a diminuição do Estado, o neoliberalismo, todo o processo de privatização e a negação dos direitos para a maioria da população, porque interessa apenas as riquezas, apenas o lucro para as grandes elites brasileiras. E aí o que é que ocorre? O Supremo Tribunal Federal, na época a presidente era a Carmen Lúcia, e aí utilizou-se de um artifício para dizer que, olha, mesmo a Constituição, ela dizendo que não se pode ter prisão em segunda instância, o Supremo Tribunal Federal achou que sim, que havia uma brecha sim, porque eu não sei exatamente dizer o que é que ela pensou, né? Que é que o Supremo Tribunal Federal pensou, principalmente a Carmen Lúcia, para interpretar que na segunda instância poderia levar à prisão, uma vez que a própria lei constitucional, né, deixa claro, que eu não lembro agora o artigo, mas deixa claro que não se pode prender em segunda instância até que
os últimos recursos, né, todo o trânsito em julgado aconteça. Mas aconteceu isso. Aí tem um fato interessante que, mais uma vez, lembra muito bem o golpe militar e que, de certa forma, foi, digamos, um meio golpe militar nesse processo. O famoso Twitter do Vilas Boas, ameaçando o Supremo Tribunal de maneira assim, sutilmente, chamando a atenção: olha, se deixar esse homem solto, a gente vai fazer alguma coisa. Quer dizer, não falou diretamente assim, colocando palavras tipo bonitas como guardião da liberdade, da soberania, tal, do país, e que não era bom que Lula fosse solto naquele momento. Então, o famoso tweet do Vilas Boas contou profundamente para a condenação do ex-presidente Lula, para tirar ele das eleições de 2018, fato que chegou a acontecer. A partir disso, Lula foi proibido de participar das eleições. E tem mais um agravante nessa história: o comitê, esse famoso comitê da ONU, chegou a apontar que o ex-presidente Lula, mesmo preso, teria direito a participar das eleições, assim como a dar entrevistas também, né? Teria todo o direito de participar das eleições. O que é que ocorreu? O então ministro Luiz Roberto Barroso chegou, inclusive, a ignorar o comitê da ONU e bateu o martelo que Lula não poderia participar das eleições, que estava condenado em função da lei de ficha limpa. Então aí nós temos aí o Supremo Tribunal Federal, né, embebido com esse espírito da maldade, esse espírito de antipetismo, ou seja, você vai ter uma decisão jurídica, ao mesmo tempo política, e com o dedo do então general Vilas Boas, que não deixou de ser ali um golpe militar, mesmo de maneira sutil, diferente, mas uma ameaça. Aí se pergunta, por que o STF, naquele momento, ele aceitou se submeter à ameaça do general Vilas Boas? Porque convinha para o STF naquela época. Então temos aí todo o sistema judiciário, né? Na verdade, alguns representantes do sistema judiciário, e infelizmente o Supremo Tribunal Federal, como falou bem claro o Jucá, né? O senador Jucá, na época, quando foi para derrubar a presidente Dilma, inventaram o impeachment da Dilma, né? Inventaram as pedaladas fiscal, não tinha nenhuma prova de corrupção em relação a Dilma, mas acharam uma brecha lá: ó, isso aqui foi um crime de responsabilidade fiscal, então a Dilma não pode ser presidente. E aí chegou ao impeachment, porque aí houve todo o conluio da mídia, o conluio do judiciário, para chegar a esse ponto. Da mesma forma que para impedir que Lula participasse das eleições de 2018, foi o que ocorreu naquele momento. O judiciário, o sistema judiciário, até mesmo o Supremo Tribunal Federal, foi tomado por esse espírito antipetista, né? Você não é obrigado a ser petista, por exemplo, para julgar alguma coisa, para dizer que é certo ou que é errado. Mas a justiça, o judiciário está para quê? O Supremo Tribunal existe para quê? Para atuar com imparcialidade, com justiça. E agora, com essa demonstração aí do Comitê da ONU, que diz que a Lava Jato violou os direitos e que o governo brasileiro, o governo atual, tem que, inclusive, ressarcir os direitos do ex-presidente Lula, inclusive até mesmo indenizar, né? Que fique claro, isso é claro que o Bolsonaro não vai querer fazer esse tipo de coisa, principalmente tendo um inimigo como o ex-presidente Lula, né? Na verdade, o governo brasileiro, durante todo esse período, atuou para que o comitê não chegasse a esse ponto de decretar que Lula teve os seus direitos políticos violados, seus direitos humanos violados.
Então, essa é a questão, esse espírito, esse zeitgeist da época, que resultou em quê? Resultou na condenação ilegítima, injusta, do ex-presidente Lula. Você pode dizer, ilegítimo como? Se passou pelos tribunais, se passou pelo STF. Bom, porque naquele momento houve um conluio, houve essa aceitação dessas manobras e retirou o ex-presidente Lula da eleição de 2018, com a condenação, mesmo ele estando, mesmo em segunda instância, levando ele para a prisão e chegando ao ponto de proibi-lo de dar entrevista. Então isso foi mais uma questão muito forte. Inclusive o comitê não chega a falar sobre isso, né? A época de 2018, o comitê chegou a falar que Lula, apontar que Lula, mesmo preso, teria direito a dar entrevistas. Mas o que é que ocorreu? Impedir o Lula de dar entrevista. E agora vem essa história. O comitê, o comitê da ONU aponta que a Lava Jato violou os direitos políticos do ex-presidente Lula. Então, nada melhor que um dia atrás do outro e uma noite no meio, como diz um velho ditado. Você vê que todas as abominações, todos os absurdos e aberrações feitas para impedir que Lula fosse candidato à presidência, chegou a ocorrer, conseguiram impedir, mas veio à tona agora que tudo foi uma lambança, um desrespeito aos direitos políticos e direitos humanos do ex-presidente Lula. E aí a gente pode, de alma lavada, perguntar assim, e a Globo, por exemplo, que na época, na verdade, inventou o super-herói do Sérgio Moro, a ponto de dar uma plaquinha para o ex-presidente Lula, desculpa, o ex-presidente Lula nada, de dar uma plaquinha de admiração para o ex-juiz Sérgio Moro na época, né? Então, como fica a Globo, que sabendo de todo o conluio naquele caso, inclusive participando ativamente, chegar ao ponto de combinar delações, praticamente você perceber como as delações poderiam sair, de repente a Globo já estava na ponta sabendo de tudo, né? Estou dizendo isso porque as mensagens que foram apontadas aí na época, a partir do Delgatti, né, do hacker Delgatti, aquelas mensagens lá do Telegram, demonstram claramente que houve um conluio do Sérgio Moro com o Deltan Dallagnol e que levou à condenação do ex-presidente Lula de forma ilegal. Então, de alma lavada, a gente diz, como é que fica essa grande mídia, né? Claro, para eles não estão nem aí, inclusive no primeiro momento, quando souberam, ficaram na boa de prazer, não vamos falar sobre isso, porque senão, né, vamos deixar para lá. Agora, como já foi oficialmente colocada essa decisão do Comitê da ONU, então os jornais brasileiros, os principais jornais, na verdade, né, hoje colocam de alguma forma, inclusive aqui no Globo, né, o Comitê da ONU diz que Lava Jato violou direitos políticos de Lula. No Estadão, inclusive, diz o seguinte: o Comitê da ONU determina que o governo brasileiro divulgue decisão a favor de Lula. O Comitê de Direitos Humanos citou grampos e impedimento de candidatura de Lula em 2018 para considerar Moro e Lava Jato parciais. Na prática, porém, o colegiado não tem como obrigar o governo a agir, né? Aí é bom que se diga que o Brasil ele faz parte de um tratado, que a partir de 1992, salvo engano, né, o governo brasileiro deve levar em consideração as decisões da ONU em relação ao Brasil, ao governo brasileiro, e fazer o que determina a Organização das Nações Unidas. Claro, eles não têm exatamente a obrigação, mas tem uma obrigação ética, moral, até pelo respeito que se deve ter ao tratado que foi feito, né? Ao tratado
que foi feita na definição do Centro de Informações das Nações Unidas no Brasil, o Comitê de Direitos Humanos da ONU é um órgão formado por especialistas independentes que fiscaliza o cumprimento do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e seus protocolos. É esse aí de 1992, do qual o Brasil é signatário. O colegiado é composto por 18 especialistas que se reúnem 3 vezes por ano em Genebra. Portanto, veja que é muito importante essa decisão do Comitê da ONU, divulgando essa história que Lula finalmente, né, ficou claro que a decisão da condenação de Lula à época foi uma decisão injusta, considerando que houve parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro. É isso aí, se você gostou do nosso vídeo, dê um like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as nossas novidades. Nós temos sempre aqui novidades de sociologia, política, atualidade, cinema, literatura e muito mais. Comente também e compartilhe os nossos vídeos. Até mais.